Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Papo com Especialistas, né? Essa live já tradicional, uma vez por mês, ela acontece, ela tem patrocínio do Fátima Humana Saúde e do Sicredi Pioneira. Eu solicito, né, que aos que desejarem que as suas imagens não sejam divulgadas, tendo em vista a Lei Geral de Proteção de Dados, que mantenham as câmeras desligadas, pois a live ela vai ser disponibilizada no YouTube, pessoal. Então, retomando, né, os temas vinculados à convenção coletiva, hoje nós abordaremos o tema teletrabalho. Com a publicação da Lei 14.442, nesse ano, em 5 de setembro, novas regras para o teletrabalho, assim como auxílio alimentação e programa de alimentação do trabalhador, né, foram estabelecidas. No que se refere ao teletrabalho, uma das novidades é a regulamentação do trabalho híbrido e a permissão de teletrabalho para aprendizes e deficientes físicos. Para esclarecer esse tema, né, que está presente na convenção coletiva, inclusive, convidamos os nossos especialistas e membros da nossa Comissão de Relações do Trabalho, a doutora Natasha Giacometti e o doutor Marco de Lima, que então farão abordagem prática, inclusive, desse tema. Passo a palavra para vocês, desejo uma boa live a todos. Natasha, começa por você, então. Obrigada, Juliana. Boa tarde a todos. Eu cumprimento os presentes e o Dr. Marco, que iremos fazer a explanação junto. Espero que eu possa trazer alguns elementos práticos e que vocês consigam, de uma forma dinâmica, implementar ou introduzir e trazer ideias para essa nova modalidade aí que está se mostrando protagonista nas relações de trabalho. O teletrabalho, ele surge, então, a meados do ano 2000 para profissionais de tecnologia, mas com a inserção dos artigos 75A e 75F da CLT, é que a gente teve esse boom com a reforma trabalhista de introdução, então, desta modalidade. Em que pese há 5 anos a gente já tenha tido a reforma trabalhista, somente com a pandemia da Covid-19 é que a gente viu implementar de fato a necessidade, né, do isolamento das pessoas para não disseminação do vírus, e aí o teletrabalho tomou forma e tomou a forma mais fácil, né, mais rápida de a gente conseguir com que a economia girasse e que profissionais continuassem trabalhando. Pode passar, Juliana, por favor. Mas opa, o anterior, por gentileza. Isso. Eu só quero trazer para vocês que antes mesmo da reforma trabalhista de 2017, em 2011 a gente teve uma alteração no artigo 6º da CLT, em que ele diferenciou o trabalho remoto do trabalho realizado no estabelecimento do empregador. Então, aí, em 2011, a gente já teve essa diferenciação do trabalho remoto e o trabalho presencial, e o parágrafo único, ele coloca os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica. Então, ali em 2011, o legislador já colocou que, havendo esses meios telemáticos informatizados de controle, haveria esse controle de jornada e, porventura, eu teria como supervisionar o trabalho mesmo, o trabalhador mesmo ele estando trabalhando de forma remota, né, ou até mesmo em casa. Pode passar, por favor. Então, como é que se dá a forma de contratação do teletrabalho, né? O teletrabalho, ele exige uma previsão expressa em contrato de trabalho ou aditivo. Aí aqui eu ressalto a importância do contrato de trabalho, né? O contrato de trabalho ele tem que ser uma ferramenta que muitas vezes as empresas se utilizam, mas ultimamente de contratos muito antigos, a gente não tem esse controle de que as empresas elas revisem esses contratos, né? Claro que a gente pode se salvar de um aditivo contratual, que no caso agora poderíamos fazer, mas é importante, e até o doutor Marco vai trazer depois a previsibilidade contratual da modalidade, a necessidade de a gente reaver esses contratos, em que muitas vezes eles podem ter várias cláusulas ali que a gente não precisa fazer depois inúmeros aditivos ao decorrer, né? A gente pode conseguir se previsibilizar. E o teletrabalho, ele exige, então, essa previsão expressa, seja
da atividade, então, de forma híbrida ou teletrabalho só, teletrabalho ou presencial, né? E também a questão das atividades em que o trabalhador vai realizar da forma de teletrabalho, né? Colocar expressamente quais as atividades que ele vai realizar. Para que haja essa alteração do presencial para o teletrabalho, exige a necessidade de mútuo acordo, então o empregado ele tem que concordar com essa alteração contratual, embora lá na pandemia que a gente estava acostumado não existia essa necessidade, foi uma imposição até para conter a disseminação do vírus, a lei ela traz esse mútuo acordo, essa necessidade. Agora, ao contrário, quando eu já tenho um trabalhador, seja de forma híbrida, ou seja de forma predominantemente em teletrabalho, trabalho remoto, para que eu altere e que o empregador queira que o trabalhador volte a trabalhar de forma somente presencial, aí deve-se também fazer um aditivo e tem que respeitar o prazo mínimo de 15 dias para esse trabalhador se organizar e poder verificar como é que ele vai fazer então essas mudanças, né, de deslocamento enfim, a dinâmica da rotina que agora vai mudar. Pode passar, Juliana. Então, aqui eu trouxe para vocês o artigo 611-A da CLT, então, que traz as matérias, né, que são previstas que a gente pode negociar por convenção ou por acordo coletivo, sendo no inciso 8º, nós temos, então, ali o teletrabalho. Então, é uma possibilidade de negociação. Seja, a gente tem regramento na legislação, né, na CLT, agora também trouxe essa nova lei, trouxe alguma modernidade ali da mulher, especificamente no teletrabalho, e a gente tem o regramento que a gente pode vir a ter, então, em convenções coletivas. Pode passar. E a gente tem a nossa própria convenção coletiva do CIMEX, junto com o Sindicato dos Trabalhadores, em que foi firmado a adoção de uma cláusula específica do regulamento do teletrabalho. E agora eu passo a palavra para o doutor Marco, para que ele, então, traga essa introdução da própria convenção que ele ajudou a gerir e da parte contratual específica. Doutor, acho que o seu microfone está desligado. Obrigado, Natasha. É uma satisfação conversar com vocês. O tempo que a gente tem não é um tempo muito longo, então a gente vai ser bastante objetivo, né? E, consequentemente, também não pretendemos esgotar a matéria. A matéria relativa ao teletrabalho é bastante longa, do ponto de vista de nós termos assim uma informação completa, né? Até porque se trata de um instituto relativamente novo, embora desde 2011 já se falava na equiparação em termos jurídicos do trabalho remoto em relação ao trabalho pessoal, presencial. Mas nós tivemos também, fomos atropelados aí por alterações que ocorreram no decorrer desse tempo, né? Tanto que agora que a doutora Natasha aponta aqui a questão relativa à existência de uma cláusula normativa, na nossa convenção nós temos, mas ela já foi feita à luz de uma legislação que hoje já não é a mesma, né? Embora, pelo princípio do ato jurídico perfeito, ela esteja em vigor até o fim da sua vigência, né? Então, a questão relativa à nossa criação, né, na nossa convenção coletiva, dessa cláusula, não é algo que tenha em todas as convenções coletivas, né? Foi uma batalha do CIMEX em relação à inserção mínima de disposição a respeito do teletrabalho, na medida em que havia bastante resistência da parte dos sindicatos dos trabalhadores, até pela novidade também da matéria e pela insegurança que talvez tenha gerado no espírito dos sindicatos trabalhadores em relação à adoção desse ou daquele caminho, mas nós tínhamos assim presentes já em função da própria realidade empresarial, na necessidade imediata de se ter um mínimo de regramento para que a gente pudesse começar a transitar por esse caminho administrativo, né? A nossa cláusula, retratada aí no slide, ela refere a que há admissão
do regime de teletrabalho em qualquer das suas modalidades. Isso foi feito à época da legislação anterior, antes da alteração do artigo 75 e seguintes da CLT, mas que tem plena adoção agora, considerando, como eu referi, o ato jurídico perfeito, ou seja, a convenção coletiva está em vigor e essas cláusulas são plenamente aplicáveis. Tá? Então, nós tínhamos ali a possibilidade de adoção do teletrabalho em qualquer de suas modalidades, né? Seja de forma preponderante, seja de forma mista, ora presencial, ora fora das dependências do empregador. Vocês notem aqui que nós não fizemos referência específica ao home office nessa introdução, na medida em que home office quer dizer o trabalho em casa. E nós nos referimos aqui ao Anywhere Office, ou seja, o trabalho realizado em qualquer lugar, não só em casa, como em qualquer outro lugar que seja possível a utilização de meios telemáticos e que o trabalhador consiga desenvolver a sua atividade de uma maneira remota, mas sempre de maneira a cumprir o contrato de trabalho, né? Ali nós temos uma disposição de que ela pode ser adotada pelo empregador de Caxias do Sul em qualquer uma das suas modalidades, né? Desde que seja considerada a forma expressa de ajuste, né? Até porque essa é uma exigência legal, como referiu a doutora Natasha. Nós não temos assim a possibilidade de uma maneira diferente de estabelecer o teletrabalho se não for de forma escrita, tá? E depois a gente vai explorar um pouquinho mais isso. Se é um contrato que já está em vigor e que não prevê os aspectos relativos ao teletrabalho de maneira escrita, nós precisamos fazer aditamento contratual, e sempre contando, é claro, com... Isso é uma sugestão que se faz de uma maneira assim bastante acentuada, que seja feita por um advogado, tá? Que possa conhecer a matéria de maneira adequada e que possa estabelecer as regras de uma maneira possível, né? Os empregados em regime de teletrabalho poderão receber das empresas representadas pelo sindicato patronal acordante, aqui o SIMEX, o pagamento de ajuda de custo de natureza não salarial para a reposição dos gastos a maior que, porventura, realizarem com energia elétrica, acesso à internet e outros, independente de comprovação, a serem ajustados por escrito com o empregador. Aqui tem bastante discussão a respeito dessa disposição, né? Algumas empresas, e eu diria assim que um bom número de empresas, no início do advento do teletrabalho, passaram a defender a ideia de que a ajuda de custo é algo que não é obrigatório, ele é facultativo. A cláusula está mais ou menos no sentido de ser facultativo, tá? Acontece que isso não, particularmente para mim, pois não me deixa muito confortável, tá? Porque nós temos aí uma jurisprudência anterior até ao advento das últimas disposições relativas ao teletrabalho, que estabelece a impossibilidade de repassar ao trabalhador o risco do negócio, né? O ônus decorrente do trabalho, do teletrabalho, pelos princípios informadores do direito do trabalho, normalmente devem ser assumidos pelo empregador, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, uma decisão que essa decisão retrata bem essa situação de necessidade de ser estabelecida alguma forma de ressarcimento ou de ajuda de custo. Hipótese em que a reclamante sempre desempenhou suas funções e sistema home office, tendo essa condição constado expressamente no contrato de trabalho celebrado. Todavia, o computador, eletricidade, internet
eram indispensáveis para a própria admissão, revelando-se em cláusula abusiva a que transfere o risco do negócio ao empregado em ofensa à regra preconizada no artigo 2º da CLT, devendo ser considerada nula. Ou seja, aqui tinha uma cláusula estabelecida entre o empregado e o empregador que dizia que no salário do empregado já estava contida a questão relativa às despesas e que, portanto, o empregador não pagaria nada relativamente a essas despesas decorrentes do trabalho realizado na casa do empregado. Tá? E aqui o tribunal, nesse caso, considerou, nosso tribunal da 4ª Região, considerou que cláusula dessa natureza é nula, porque transfere para o trabalhador o risco do negócio. Né? É certo que o uso de computador, eletricidade e internet eram imprescindíveis ao desempenho das atribuições da autora e por tal razão, porque por corresponderem a uma verdadeira ferramenta de trabalho, as despesas decorrentes devem ser assumidas pelo empregador, sob pena de transferência irregular dos riscos do negócio aos empregados, prática vedada pela legislação pátria. Então, trocando em miúdos, né? Eu também tenho dito que é muito arriscado nós deixarmos aberto, por exemplo, nesse acordo em particular, o tribunal acabou ele arbitrando o valor do ressarcimento. Tá? Isso ocorreu por quê? Porque as partes não estabeleceram uma forma de ressarcimento. Né? Se as partes não estabeleceram, se a justiça e os princípios do direito do trabalho me dizem que eu não posso transferir para o trabalhador o risco do negócio e os valores decorrentes desse risco, eu estou deixando em aberto, numa eventual reclamatória trabalhista posterior, a possibilidade do juiz arbitrar. Né? E daqui a pouco a gente pode, dependendo do desembargador e do critério que ele tem a respeito da matéria, extrapolar até um valor que seja razoável. Por isso que eu tenho sugerido às empresas que estabeleçam com o trabalhador um valor de ressarcimento, tá? Em que pese essa abertura que nós temos na cláusula aqui, que possibilite que seja algo facultativo. Mas eu acho que essa evolução legislativa nos permite já a conclusão de que talvez seja melhor estabelecer desde logo no contrato entre empregado e empregador esse ressarcimento. Tá? Quanto às cláusulas que devem constar no instrumento quanto às cláusulas que devem necessariamente constar no instrumento particular, eu alcancei a Juliana algumas sugestões de cláusula, que, pela questão do tempo, eu não vou me prender a todas elas, mas eu só vou dar uma revoada aqui sobre o documento para dizer o que pode e deve ser estabelecido de preferência num contrato individual entre empresa e teletrabalhador. Tá? Primeiro, obviamente, a natureza do contrato. Né? O que significa o teletrabalho dentro do conceito empresarial particularizado, ou seja, cada empresa vai ter lá um sistema de como se caracterizará esse trabalho remoto, né, esse teletrabalho. No caso aqui, um exemplo, caracterizando-se pela prestação de serviço do empregado fora das dependências da empresa, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação sem configuração de trabalho externo, artigo 75B da CLT, que deverá ser e que será denominado administrativamente instrumento de teletrabalho. Então, começa por aí a definição e a natureza do contrato e a natureza dessa relação. Falo aqui nas atividades mistas, né, que poderão ser preponderantes, mas poderá haver dias da semana ou no mês em que temporariamente o empregado poderá estar em regime de teletrabalho de forma preponderante e outras semanas não.
O número de dias presenciais em trabalho remoto será estabelecido de forma livre pelas partes, instrumento escrito aditivo ao presente contrato, ou seja, eu posso estabelecer com cada trabalhador um sistema diferenciado de presenças em casa, de trabalho em casa e presenças à empresa, né? Ou sem deixar de lado algumas disposições que a legislação atual nos beneficia, né? Como essa disposição de que o comparecimento do empregado às dependências do empregador, mesmo que de modo habitual e preponderante para atividades normais, não descaracteriza o regime de teletrabalho. É bom que se repita no próprio instrumento de contrato individual de trabalho as disposições que na lei nos beneficia, como é esse exemplo aqui. A adoção de teletrabalho a qualquer tempo, uma previsão de que pode ser ajustado entre empregado e empregador a qualquer tempo, respeitado lá os prazos mínimos também estabelecidos na lei. É prudente, por exemplo, que nós tenhamos uma cláusula que refira que as partes reconhecem que o sistema de teletrabalho interessa a ambas, né? Seja do ponto de vista do trabalhador, do conforto, praticidade, e menor exigência de mobilidade do empregado, além da maior permanência junto à família e maior economia nos dias em que estiver trabalhando de maneira remota. Esse é um exemplo assim que pode ser lançado no instrumento particular para reforçar a livre disposição do trabalhador em se submeter a esse regime de teletrabalho. E também pode colocar ali a empresa espera melhor eficiência, produtividade e resultados caso haja correta e perfeita adaptação do empregado ao regime. Então, um exemplo de cláusula, né? Também é bom que se discipline, de alguma forma, né, a alteração de contrato para a modalidade de teletrabalho, ou seja, um contrato normal, presencial, para a modalidade de teletrabalho, né? Aqui eu dou, inclusive, uma ideia, né, a pedido de um cliente que me revelou essa preocupação, que, por vezes, é preciso um teste, uma experiência de um trabalhador que normal, né, com trabalho presencial, que passa a ser teletrabalhador, mas a empresa não sabe qual será o resultado dessa experiência, se vai dar certo ou não, né? Então, aqui eu dei, por exemplo, uma ideia de que, no caso de alteração de contrato, passando o empregado de trabalho presencial para o teletrabalho, considerando tratar-se de modalidade de trabalho que depende da adaptação do empregado ao sistema, ora prestando serviços nas dependências das empresas, ora em outro ambiente, fora dessa dependência, estabelece as partes que o ajuste inicial entre a empresa e o empregado para o trabalho em regime de teletrabalho será de 60 dias. Isso é um exemplo, pode ser 30 dias, 90 dias, né? Aí estabelece também a possibilidade de não adaptação do empregado ao teletrabalho. Passado o período de experimentação previsto no caput da presente cláusula, estando em vigor o contrato de trabalho, caso uma das partes, empregado ou empregador, entenda que o referido regime não seja adequado, deverá notificar a outra por escrito quanto ao fato no prazo de tantos dias após os 60 dias para o retorno ao trabalho presencial. São hipóteses que a gente pode pensar num contrato individual, tá? Uma observação que eu acho prudente que se coloque também no contrato individual. Os prazos acima estabelecidos não importarão em estabilidade ou garantia de emprego de qualquer espécie, podendo a empresa utilizar o direito potestativo de rescindir o contrato de trabalho a qualquer tempo e condição. E que também, outra disposição aqui num outro parágrafo, que não há direito ao empregado à permanência na modalidade teletrabalho, que até isso a gente tem assistido o trabalhador sustentar, não, agora eu sou teletrabalhador, não quero, eu tenho direito a permanecer nesse sistema e não quero retornar ao sistema presencial. Então, é bom, é cautelar que se tenha uma cláusula que trate dessa possibilidade de retorno sem aquisição de direito por parte do trabalhador. Vocês notam que
São vários detalhezinhos, várias possibilidades de se disciplinar, como destacou a doutora Natasha, são coisas que podem e devem constar num instrumento particular, para que depois a gente não seja atropelado por teses que podem vir não só durante a própria relação, como podem vir do próprio da atividade sindical ou de reclamatórios trabalhistas posteriores ao contrato de emprego ou durante o contrato de emprego, né? Nessa ideia, também não deixei de colocar aqui que se excetua a regra essa do direito ou não à permanência em teletrabalhos, nós temos aí uma exceção legal. A recente Lei 14.457, que prevê o apoio à parentalidade, né, por meio do regime de teletrabalho, estabelece que haverá prioridade, esse é o termo usado na lei, haverá prioridade de alocação de vagas para teletrabalhadores aos empregados com filho, enteado ou criança sob guarda judicial com até 6 anos de idade, né? E as empregadas e aos empregados com filho, enteado ou pessoa sob guarda judicial com deficiência, sem limite de idade. Então, como existe essa disposição, essa é a exceção que se abre em relação ao direito à prioridade. Mas não se trata, obviamente, de exclusividade, mas sim de prioridade. E aí eu abro um parágrafo aqui, uma ideia, que a hipótese de prioridade para teletrabalho será exercida segundo regras internas das empresas. Quer dizer, não é porque existe a tese e o direito à prioridade que eu vou ignorar, no momento da escolha do teletrabalhador ou da teletrabalhadora, que eu vou ignorar a questão relativa à necessidade de adaptação e de condições técnicas, de localidade, etc. Tal. Eles entram em pé de igualdade com outras hipóteses. Mas, no momento de escolher, eles teriam prioridade, esse grupo, né, de empregados com filho até 6 anos, teriam prioridade na alocação dessas vagas de teletrabalho. Eu não sei como isso vai ser ainda administrado pela prática, né, dessa legislação. A legislação existe, portanto, a gente deve, desde logo, observar para não ser também atropelado por algum tipo de exigência fiscalizatória a respeito dessa regra que já está em vigor nos termos da Lei 14.457. Tá? Também sugiro que a questão relativa ao tempo de uso de equipamentos tecnológicos, de infraestrutura necessária, etc., não constituirá tempo à disposição, regime de prontidão ou sobreaviso. Isso está também na legislação, mas é bom que se transcreva para o contrato escrito. E aí nós chegamos na questão mais importante, tá? Que é o problema que veio com a nova legislação agora sobre teletrabalho, que acabou por referir que, se o trabalhador não for contratado por produção ou por tarefa, consequentemente, haveria necessidade de algum tipo de controle de horário, porque ele estaria inserido no capítulo relativo aos limites de jornada de trabalho, tal como os trabalhadores presenciais. A gente não esperava esse tipo de dispositivo legal, né? Até porque as coisas já estavam se acomodando a ponto de considerar que o empregado, uma vez em teletrabalho, ele sai da vigilância fiscalizatória de cumprimento de horário do empregador, mas não é isso que o legislador estabeleceu por último. Então, agora se criou a seguinte situação. Ou o empregado foi contratado por produção ou tarefa e, por consequência, ele não está mais sujeito ao controle de jornada e
ao direito a horas extraordinárias, ou seja, ele é o senhor da sua própria atividade, pela natureza da prestação de serviço, que é por produção ou tarefa, ou então nós temos um outro grupo que são horistas, mensalistas, etc., que não têm a sua atividade vinculada à tarefa ou produção. Consequentemente, esse pessoal precisa ter algum tipo de registro de horário, sob pena de o empregador não estar cumprindo a legislação relativa à anotação e registro de jornada de trabalho. Tá? Se discute, é claro, a possibilidade dessa situação ser alterada a partir de convenção ou acordo coletivo, que eu acho que é uma tese sustentável, na medida em que o artigo 611, como foi destacado pela doutora Natasha, no inciso 8º, coloca aqui a possibilidade de se estabelecer, via acordo ou convenção coletiva, matéria diferente da legislação, no tocante ao teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Então, como não faz nenhuma exceção em relação a esse tema, se eu estabelecer lá que o trabalhador, teoricamente, se eu estabelecer numa convenção coletiva, num acordo coletivo, de que os teletrabalhadores daquela categoria profissional, embora não contratados por produção ou tarefas, se estiverem em sistema de controle de jornada, quando trabalharem em regime de teletrabalho, estarão não sujeitos a controle e, consequentemente, não farão jus a horas extraordinárias e estarão fora do capítulo relativo à duração do trabalho da CLT. Teoricamente, isso é possível, embora algumas pessoas consideram que não seria bem assim. Algo a se enfrentar no desenvolver da utilização do teletrabalho. Tá? Em relação a esse ponto, eu queria destacar o seguinte: quando em trabalho não contratado, trabalhadores não contratados por produção ou tarefa, tá? Teoricamente, eu tenho, então, que estabelecer alguma forma de controle de horas. Sim, mas o trabalhador não está no âmbito da minha fiscalização. Como é que eu posso fazer esse controle? Na verdade, a legislação ela dá a opção, né, em especial a portaria 671 de 2021, portaria do Ministério do Trabalho, nos artigos 77 e 78, quando estabelecem a possibilidade de adoção do controle do REP, né? O REP-A, que é aquele que eu preciso de uma convenção ou acordo coletivo para estabelecer, ou o REP-P, que é um REP mais completo, né? E que não haveria necessidade de fazer um ajuste com o Sindicato dos Trabalhadores. No primeiro caso, a adoção do REP-A, eu preciso estabelecer com o Sindicato dos Trabalhadores uma autorização para a adoção de sistema alternativo de ponto, né? Esse é o REP-A. O REP-P, não. O REP-P, ele, considerando o sistema completo que ele tem, com dados que vão para a nuvem, que não há possibilidade de alteração e que é um sistema muito mais seguro previsto nessa nova portaria, e que provavelmente deve ser muito mais caro e deve ter controles muito mais caros, né, para o seu desenvolvimento. Para esse REP-P, eu não preciso do acordo ou convenção coletiva. Seria interessante que que o CIMEX, até sugiro ao CIMEX, que desenvolvesse algum tipo de treinamento ou de evento que tivessem por objetivo esclarecer essas possibilidades da portaria 671 de 2021, que estão muito pouco discutido ainda e muito pouco utilizado ainda, né? Então, essa é uma sugestão que fica. Ou seja, resumindo aqui a questão do controle de jornada, para que eu possa estabelecer
para trabalhadores não contratados por tarefa ou por produção, estabelecer o teletrabalho, eu tenho que pensar na questão relativa à forma de controle. Claro que há outras formas sem meios telemáticos de anotação, né? Eu lembro que o parágrafo 3º do artigo 74 permite que, quando o trabalhador não está dentro do ambiente, nas dependências da empresa, esteja trabalhando fora das dependências da empresa, ele mesmo faça uma anotação do horário cumprido, né? E repasse, que fica em poder do trabalhador, nos termos da lei, fica em poder dele, e ele passa ao empregador essas informações relativas ao horário cumprido. Também é possível, quer dizer, não há uma obrigação de se estabelecer meios telemáticos de controle da jornada, mas é claro que esse meio é bastante primitivo, né? E talvez não dê a segurança suficiente ao empregador e ao empregado para que isso tenha realmente um funcionamento adequado. Mas não podemos descartar que essa hipótese é viável e ela tem que ser referida, né? Em linhas gerais, doutora Natasha, são esses aspectos. Tem a questão do termo de responsabilidade, que isso está na lei, tem as alterações, tem a questão da base territorial, que já foi referida, né? E nos demais itens, alguns repetem aqui o que estabelece a legislação aplicável para efeito de reforçar a aplicação dos dispositivos que não são favoráveis, né? Tem aqui algumas ideias de fazer um inventário de equipamentos entregues, por exemplo, né? Tem a obrigação do trabalhador devolver o equipamento tão logo seja pleiteado pelo empregador, seja reclamado pelo empregador. Consta, né, doutor, até na convenção coletiva, a cláusula de comodato, então os equipamentos, até foi uma pergunta que eu estou aproveitando o gancho aqui para fazer. Gostaria de saber, Euclides, gostaria de saber a questão do mobiliário do local, questão da ergonomia. A ergonomia nós vamos abordar, mas o doutor pode já antecipar, mas a questão do mobiliário, doutor, se puder falar como que fica. Sem dúvida. A ideia é que quando o trabalhador é submetido ao regime de teletrabalho, quando há o ajuste de teletrabalho, o ideal é que a empresa repita, no ambiente onde o trabalhador vai exercer sua atividade, ele repita os mesmos cuidados adotados na própria empresa, né? Também é responsável o empregador pela questão relativa à ergonomia, né? Se eu tenho ali uma cadeira inadequada, mesmo que esteja sendo utilizada pelo empregado, não é uma cadeira fornecida pela empresa, a responsabilidade continua sendo do empregador, né? Não é do empregado porque ele está usando uma cadeira inadequada. Até se sugere que haja uma efetiva, claro, como se trata do ambiente doméstico, né, como é referido aqui numa cláusula, é preciso ser combinado isso, mas é altamente adequado que o empregador faça uma verificação in loco das condições do teletrabalhador no local que ele está desempenhando a atividade em casa. Se ele está usando a cadeira adequada, a mesa adequada, as questões de ergonomia são importantes e não devem ser desprezadas nesse momento, tá? Então, eu acho que, tão logo haja essa deliberação a respeito de que vai haver teletrabalho, deve estar previsto na cabeça do empregador, né, de que aquele ambiente, embora não seja da empresa, passa a ser quase que uma extensão do ambiente empresarial, tá? Em termos de responsabilidade.
Doutor, mais uma pergunta. A empresa deve pagar os custos de deslocamento de funcionário em regime de teletrabalho que, porventura, precisa se deslocar à sede da empresa para atividades presenciais? Eu acho que sim. Aqui, na meu ver, doutor, vê se você concorda, se eu paro de pagar o auxílio transporte, que é uma determinação legal, e até a gente tem um desconto menor, se não é fretamento que a empresa forneça, aí a gente teria que ver se ele se utiliza de transporte público ou não, porque sendo uma determinação legal, haveria necessidade sim de pagamento. Sim. Aqui eu até, com relação a, voltando um pouquinho com a questão relativa ao reembolso de despesa, eu aqui sugeri uma cláusula no contrato individual, que obviamente é uma sugestão, não é uma obrigação. Estabelece às partes que, a título de reembolso de despesas em razão dos períodos de teletrabalho e em cumprimento ao artigo 75D da CLT, o empregador pagará ao empregado a quantia de R$ 10 por dia de efetivo teletrabalho, valor este que as partes consideram adequado para as despesas enfrentadas, a exemplo da internet, energia elétrica, etc. Tá? Então, dentro desse conceito, eu posso também estabelecer alguma forma, eu posso disciplinar alguma forma de ressarcimento em relação ao transporte, nas situações em que o empregado é convocado para realizar trabalhos junto ao ambiente da empresa. Tá? Eu entendo que isso daria maior segurança jurídica, né, do que ficar dentro de uma condição não escrita, né? Porque eu acho que o transporte também faz parte, como o trabalho se desloca de dentro da empresa para fora da empresa, ele também, o transporte, né, na situação em que o empregado tenha que voltar às dependências da empresa, passa a ser uma questão de despesa também, né? Consequentemente, se puder ser disciplinado no instrumento particular, melhor ainda, que aí afasta qualquer discussão posterior desse termo. Uhum. Eu sugiro que a doutora continue na exposição, que tem mais matéria aí para a gente discutir. Uhum. Juliana, por favor, tu pode passar. Aí aqui assim a gente só trouxe o doutor Marco, até ele falou, mas eu não tinha citado aqui, então, que a legislação, a CLT, ela prevê no artigo 75b, parágrafo 7º, que aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições das convenções e acordos coletivos da base territorial do estabelecimento de lotação do empregado, né? Para empresas, então, isso foi uma questão que foi positiva, né? Porque se tem empresas com mais sedes em mais estados, municípios, a gente consegue verificar, então, qual a convenção coletiva a aplicar, qual as regras, né? Porque a convenção, o acordo coletivo, ela é a extensão do contrato de trabalho. Então, a gente consegue dirimir qual convenção a gente aplica. Se nós temos um trabalhador no município de Caxias do Sul e um no Rio de Janeiro, qual ele está alocado no estabelecimento de Caxias, eu vou aplicar a convenção coletiva da base de Caxias do Sul e não do Rio de Janeiro. Isso para feriados e outras questões pontuais que o doutor Marco tinha colocado também. Pode passar, por favor. Então, aqui o doutor Marco ele já tinha até explanado um pouquinho sobre a questão do horário de trabalho, né, a modalidade teletrabalho, a necessidade desse controle de jornada e a possibilidade, com a medida provisória foi convertida em lei, da produção e tarefa. Aqui o que eu tenho só para complementar do que o doutor Marco falou é que desde quando o teletrabalho ele foi inserido, em 2017, eles colocaram o teletrabalho no inciso 3º do artigo 62, que disciplina que aqueles trabalhos, então, inseridos no 62, que seria empregador externo, cargo de gestão e o teletrabalhador, ele não teria esse controle de jornada, ele estaria excluído do capítulo da duração do trabalho. Ocorre que o simples fato de ele estar lá inserido no 62, pela jurisprudência e pelas decisões que a gente tem hoje, a exemplo do trabalhador externo, o simples fato de ele estar lá não impede
que o empregador venha a ser condenado em hora extra, adicional noturno, a hora noturna reduzida. Então, o que acontece? Pela experiência que a gente tem do próprio trabalhador externo, em que quando há a possibilidade desse controle de jornada, que foi como o doutor Marco explanou, desse RAP, né, da portaria, se houver a necessidade e a possibilidade desse controle, de formas que o empregador mostre que ele está controlando a jornada, na forma de um contrato de teletrabalho que não seja por produção ou tarefa, ou seja, a maioria dos contratos que a gente tem hoje em todos os trabalhadores aqui da parte metalúrgica, haveria, então, uma possibilidade de condenação se nós não tivéssemos esse controle, seja manuscrito, que é uma forma, como o doutor Marco falou, primitiva, ou algum login, logoff, algum sistema que eu implementaria no computador, alguma tecnologia nova que a gente poderia se pensar em fazer, até a possibilidade de um ponto por exceção, não sei, alguma coisa que viesse a existir. Porque hoje em dia, com a medida provisória que foi convertida em lei, existem 2 tipos de teletrabalho. Tem o teletrabalho... Pode passar, Juliana, por favor? Então, a gente tem o teletrabalho, que é por hora controlada, que é aquele trabalhador em que tem o híbrido, seria de hoje, né? Que ele anota o ponto quando está no estabelecimento empresarial, ele faz o intervalo de alimento e descanso, a gente tem que controlar, porque ele bate ponto, o respeito das horas interjornada, que é as 11 horas de um dia para o outro, o adicional de horas extras, ou o adicional noturno, hora noturna reduzida, e o descanso semanal remunerado. Esse trabalhador aqui, se ele for trabalhar tanto lá no estabelecimento quanto em casa, e a gente vai ter que ter esse controle aqui de respeito a esse regramento, senão, porventura, se exceder e porventura ele vier a ingressar com uma ação trabalhista, o empregador ele pode ficar à mercê do que ele colocou lá na petição inicial. Já o trabalhador por produção e tarefa, onde a jornada dele não é uma jornada fixada, e sim o contrato é mensurado por produção e tarefa. O que seria produção e tarefa? Simplesmente o empregador ele dá a produção, a tarefa, para que ele desenvolva e ele vai ganhar X reais por mês, que vai ser a atribuição da remuneração dele e o salário. Como, por exemplo, eu contrato um engenheiro e que ele tem que me fazer X projetos em que ele vai receber pelaquela tarefa realizada. Esse sim não teria esse controle de jornada, não teria nenhuma forma que haveria necessidade, foi que o pé da letra que colocou, e não há o recebimento de hora extra, não há recebimento adicional noturno e hora noturna reduzida. E sim, o descanso semanal remunerado, ele sim, porque ele tem uma legislação própria e também porque ele está previsto na Constituição Federal. Então, existem essas 2 formas. O que na lei hoje traz a produção e tarefa, que acho que foi até por uma crítica do próprio judiciário, eles arrumaram, então, essa mensuração, e aquele trabalhador, que é o de forma híbrida que a gente tem, que é aquele controlado por ponto lá no estabelecimento, e que a gente tem que achar uma forma de fazer esse controle de ponto quando ele está trabalhando de casa, né, o teletrabalho, o home office, o trabalho remoto. A ideia primordial do teletrabalho era por produção e tarefa, era com que se fosse como ele foi inserido lá no 62, inciso 3º, é que a gente não se preocupasse com absolutamente mais nada. Mas não foi isso que a gente verificou, teve uma crítica muito grande do próprio Poder Judiciário, e é assim que a gente está vendo que as decisões vêm vindo. Então, se o empregador coloca aquele trabalhador fazendo o aditivo que o doutor Marco colocou no contrato escrito, mencionando todas essas possibilidades, é importante que o empregador controle a jornada, porque existem meios, seja o primitivo, e para que ele não fique abarcado por uma insegurança jurídica de um eventual pagamento de horas extras e desrespeito a intervalos, etc. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente tem até esse artigo foi inserido com a reforma, que fala que o artigo, desculpa, parágrafo 9º, acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador. Esse aqui seria um parágrafo para o trabalhador por produção ou tarefa, porque, então, eu não tenho como controlar, ele pode trabalhar na madrugada, e aí a gente tem que estabelecer, então, por aditivo contratual, ou lá na frente um contrato bem elaboradinho por um advogado,
como é que vai ficar, qual é o momento que a gente possa conversar, porque ele pode estar trabalhando lá no exterior, nada impede, e eu não teria saber o horário que ele estaria disponível, então, para trocar alguma ideia e alguma informação. Pode passar. Então, os meios tecnológicos, o doutor Marco falou, nós temos na própria convenção, né, ajuda de custos, mobiliários, né, fazer um checklist da necessidade do mobiliário, seja cadeira, computador, o descansa-pés, até a própria escrivaninha que ele trabalha, porque tem muitos trabalhadores, como até o doutor Marco falou, que existe a possibilidade de verificar se aquele trabalhador que ele falou do contrato, entre aspas, o experiência teletrabalho ali, né, para ver se ele consegue trabalhar daquela forma, é verificar também se aquele trabalhador ele tem os equipamentos, se a empresa tem como fornecer esses equipamentos, né, até porque é um mútuo acordo de um empregado, hoje em dia, sem pandemia, de um empregado colocar o trabalhador no teletrabalho, então existe a necessidade da empresa querer, o trabalhador tem que aceitar, e aí ele vai fazer todo esse mecanismo ali de possibilidade de verificar o equipamento, e quem paga, né? Como o doutor Marco falou, existe a lei, ela coloca se poderá, não é uma imposição, a própria convenção coletiva que a gente estabeleceu tem uma exigência, é um poderá mais, mas de uma forma que é mais seguro que se pague alguma coisa, justamente para mensurar esse valor e não deixar a critério do magistrado. E a gente sabe que, por segurança, então, tem a própria previsão legal do 75D, parágrafo único, que diz que as utilidades mencionadas, elas não integram a remuneração. Então, não vai ter problema de pagar, fazer essa ajuda de custo, que ela vai refletir em 13º, em hora extra, em FGTS, ela é tranquilamente uma verba indenizatória. E aí, tinha até uma pergunta ali de quem paga o mobiliário, né? A empresa, então, avalia se ela acha que está de acordo e o próprio trabalhador verifica que está ok, ele começa a trabalhar com aquele mobiliário, se não faz o comodato, ou a gente pode pagar, e também não é só o pagamento do material em si, né? Vamos supor, de um computador, tem toda a manutenção também, tem que se cuidar também dos gastos que o empregador teria que ter com isso. Pode passar. Então, aqui, doenças ocupacionais, por favor, doutor. Se me permite. Claro. Não, é que eu vi uma pergunta ali da Ana Paula Seconello, e ela pergunta o seguinte: por que não estabelecer na própria cláusula de dissídio a obrigatoriedade de ajuda de custo? Não seria mais simples? Dificuldade de deixar as coisas preto no branco desde o início. Bom, isso se faz, essas tentativas, tá? Acontece que, numa amostragem mesmo pequena, num grupo de empresas, e eu já vivi essa experiência, não há, assim, como estabelecer consensualmente um valor que seja adequado para todo mundo. Se eu estabelecer o valor da ajuda de custo numa convenção coletiva, eu posso agradar uns, acertar outros e prejudicar outros, né? Então, a questão é quase de impossibilidade de se chegar a um valor comum, um valor que seja acolhido por todos. Por isso é que, embora a ideia seja adequada, né, uniformizar um comportamento, estabelecendo um valor que seja aplicável a todas as empresas, ela é de difícil implementação, considerando as diferenças até de atividades, né, das empresas e a forma como se desenvolve o teletrabalho em cada uma. É justamente por isso. Agora, se for estabelecer alguma coisa, como existe essa possibilidade de o trabalho ora ser nas dependências da empresa, ora ser nas dependências da residência do trabalhador ou em qualquer outro lugar, que seja um valor dia, como eu sugeri naquela cláusula que eu fiz a leitura, né? Aquela cláusula individual. Porque aí esse dia é multiplicado pelas ocasiões em que houve efetivamente teletrabalho. Se eu estabelecer um valor mensal, eu posso estar cometendo algum tipo de injustiça por um lado ou por outro. Era isso que Sim, eu quis. pode haver um desequilíbrio, sim, dos dois lados, né? E até porque o teletrabalho, ele tem que ser visto de forma individualizada, né? E tem trabalhadores que vão trabalhar X dias na semana, outros
talvez outros 4, e aí então ele tem que ser tratado de uma forma mais individual. A ideia do Dr. Marco dos R$10 do dia, então, que se fizer, o valor que for, ou se pensar num valor pelo menos mínimo, porque aí tu consegue tentar equilibrar mais essa dimensuração ali, mas ele é verificado num viés de individualismo. Embora a gente tenha tratado de forma geral, tem que ser visto como uma forma individualizada, tanto pela atividade como pelas características do próprio trabalhador e das ferramentas, se ele tem local específico para trabalhar em casa. Porque, como o doutor Marco falou, eu gosto bastante da matéria, até escrevi 2 artigos, depois, se alguém quiser ter interesse, eu posso mandar, a Juliana encaminha, mas é pela extensão, né, do asilo inviolável que tem na Constituição da casa do trabalhador, se inserir e ele ser o local, o espaço, né, o meio ambiente de trabalho, ele vai entrar dentro da casa do trabalhador, né? E aí, eu já aproveito o gancho das doenças ocupacionais que podem acontecer, acidentes típicos dentro da casa do trabalhador, e se esses acidentes vão ser considerados ou não acidente de trabalho. Quer complementar mais alguma coisa, doutor? Não, está perfeita a colocação, Natasha. Eu acho que é isso. Não, eu sempre preconizei a gente tentar, tanto quanto possível, uniformizar comportamentos, né, numa categoria econômica. Mas nem sempre isso é possível, né? E eu tenho visto, até nas decisões judiciais, em que o teletrabalhador reclamou que não houve ressarcimento, e aí a justiça condenou o empregador a fazer o ressarcimento das despesas, né? Disparidade de critérios. Ora consideram um valor, ora consideram outro. Se eu fosse fazer uma média, eu diria que, chutando assim, sabe, pelos os valores que se repetiram mais, em média, R$200 por mês. Tá? Foi mais ou menos o critério que eu vi, por isso que eu calculei ali, nessa sugestão que eu dei de R$10 por dia, uma média de 25 dias a R$10, R$250 mês. Mas obviamente, isso cai num mundo de possibilidades e de cálculos, etc., que cada empregador deve fazer, né? O ideal é que, tanto quanto possível, se aproxime de uma situação factível, que, se eu for questionado, eu possa explicar o porquê daquele valor, né? Como é que eu Sim, fiz nada. a composição daquele valor, que nem tinha para vendedores e viajantes do quilômetro rodado, né? A gente lembra dessa disposição normativa que estabeleceu o tal quilômetro rodado para vendedor viajante, que foi se criando no decorrer do tempo em função de cálculos que foram feitos tanto pelo judiciário como pelo empregador, no sentido de tentar ressarcir as despesas com o uso do veículo. Era isso. Bom, então, dando continuidade aqui, o doutor Marco até falou dos deveres, né? Desses 2 deveres aqui, eles estão expressos no 75, agora não me recordo qual a letra aqui, esses deveres, acho que é lá no finalzinho. Instruir os deveres do empregador, né? Instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva, que, mais uma vez, cláusulas que devem estar constante no contrato escrito que o doutor Marco mencionou, e do próprio trabalhador também a responsabilidade de assinar o termo e de se comprometer com as instruções fornecidas pelo empregador, né? A gente coloca muitos deveres, mas são deveres dos 2 lados, né? O próprio trabalhador também tem que ter ciência, porque a gente tem muita questão de o trabalhador trabalhar em teletrabalho, home office, tá lá deitado no sofá, né? Respondendo e-mail ou escrevendo. A gente sabe que isso, se não acontece, vai acontecer, que é a realidade, né? Então, a gente tem que ter essa ciência do empregador, saber tentar orientar e que evite essas doenças ocupacionais que poderiam acontecer, por exemplo, na coluna do trabalhador, ou movimento repetitivo, questão de altura e ergonomia, e o trabalhador ter essa ciência que ele também não é um hipossuficiente, que ele está ciente das coisas que estão acontecendo com ele, né? Aqui a gente ainda não tem decisão, eu procurei, mas eu não achei decisão de acidentes típicos que ocorreram dentro do ambiente de trabalho
da casa, desculpa, do trabalhador que possa ser considerado um acidente de trabalho, vamos supor, fraturou o pé, caiu, foi buscar um café e se acidentou. Isso pode vir a ser aberto para o judiciário, ainda são questões que nem a gente falou. Desde 2011 tem o trabalho remoto, 2017 surgiu o teletrabalho de forma... O legislador colocou, né, implementou na CLT, e a gente ainda está discutindo em várias coisas, né? Algumas sobem para o TST, outras não. O próprio TST é um órgão, né? O Tribunal Superior do Trabalho, ele implementou o teletrabalho nos servidores em 2012, ele foi pioneiro no órgão do Judiciário. Então, a tendência é que se mantenha e o Judiciário também movimente essa nova forma de contratação. E a própria legislação, a gente já tem algumas amarras, né? Direitos fundamentais ali, sociais da Constituição Federal, mas as coisas estão mudando e a gente tem que... E o Judiciário também, obviamente, vai ter que interpretar de novas formas. Pode passar, Juliana, por favor? Então, aqui eu coloquei o que o Dr. Marcos também colocou, né, da questão ali da prevalência das trabalhadoras com filhos, né, a CLT ela colocou com filhos de até 4 anos, né, essa possibilidade de deficientes e as trabalhadoras com filhos menores até 4 anos. E a lei agora de setembro, a 14.457, ela ampliou para 6 anos os filhos, então a gente teve ali teletrabalho, uma ampliação aqui. Então, de prevalência dessas trabalhadoras serem inseridas a teletrabalho se elas têm filhos até 6 anos de idade. Que aí eu nem vou falar que o doutor até falou. Aqui eu trouxe um título aqui dos prós e dos contras, né? Que todo o teletrabalho ele tem os prós e os contras, e até pesquisei aqui, seria... Muito se vê o aumento de produtividade do trabalhador como os prós, inserido no teletrabalho home office, então que ele até teve a ponto de eficiência, tipo, o trabalhador poder ser inserido no teletrabalho e verificar uma eficiência. Então, eu vou te colocar no teletrabalho, o empregador, e a gente tem uma meta, alguma produtividade para mostrar, e aumento tem-se visto isso. Diminuição de estresse relacional do deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, a possibilidade de conciliação do trabalho com a família, esse bem-estar aí, mas aí a gente também tem que avaliar, porque se for um teletrabalho em que o trabalhador vai estar em casa com a família vai estar em casa e o trabalhador controlar a jornada, ele vai trabalhar a mesma coisa que trabalhava na empresa e mais com os filhos em casa, então talvez essa produtividade não vá conseguir ser alcançada, mas é a possibilidade desse teletrabalho de produção e tarefa. Então, tem mais liberdade e flexibilidade para conseguir dividir o trabalho e as tarefas do lar, né? A diminuição da poluição como um pró geral, macro, né? Nessa possibilidade de diminuição de automóveis. E nos contras aqui, na possibilidade de teletrabalho de forma contrária, o que seria ruim? Seria o isolamento social. Então, até bem interessante a cláusula do Dr. Marco, porque tu consegue verificar se aquele trabalhador conseguiria se inserir no teletrabalho, né? Para que muitos trabalhadores de teletrabalho não fiquem tão distantes do estabelecimento, dos colegas, da própria chefia, mas isso também pode se diminuir no quesito das plataformas de reuniões que a gente pode fazer, ou a forma híbrida que então foi estabelecida, que é uma forma mais tranquila de se conseguir lidar com esse isolamento. O aumento de custos do trabalhador, mas que pode ser mensurado, e o risco da atividade é do empregador, então ele alocando esses riscos, né, ou mensurando numa forma mais equilibrada. E algum problema de insegurança jurídica relacionada às horas extras, que é o tendão ali do teletrabalho, né? De se eu tenho como controlar a jornada, então é mais fácil que eu controle para não deixar o arbítrio do trabalhador ele alegar e até a empresa ser condenada numa alegação de horas extras aí que não por uma desnecessidade ali do empregador de fazer esse controle. Pode passar, por favor. Aí aqui eu trouxe só uma decisão, então, que mostra mesmo que não esteja em contrato, que já tem regulamento na própria lei,
que é o poder diretivo do empregador de ele transferir a hora que ele bem entender do teletrabalho para o trabalho presencial. Então, mútuo acordo do presencial para o teletrabalho, mas do teletrabalho para o presencial, a possibilidade ali do empregador, quando decidir, só respeitar os mínimos 15 dias. Uma convenção coletiva poderia estabelecer um prazo até maior, vamos supor, mas o mínimo é 15 dias para que ele volte do teletrabalho para o presencial. Pode passar? E aqui, para finalizar, né, eu coloquei uma frase de um artigo, como eu falei para vocês, que eu escrevi: o teletrabalho passa a ser o protagonista, né, na forma de contratação, e existem os bônus e os ônus, né, toda a forma de contrato. As empresas, aí eu vou ler, e assim as empresas e os trabalhadores precisam buscar esse equilíbrio nessa nova relação de trabalho. Será preciso inovar a reestruturação das empresas com a adoção de mais tecnologia e melhor aproveitamento dos empregadores, através da capacitação e de um olhar mais atento às necessidades individuais, proporcionando a todos os envolvidos mais tempo para trabalhar e viver com qualidade, né? Então, verificar a necessidade do teletrabalho, acho que a melhor forma seria o híbrido, para a gente não trazer esse isolamento do trabalhador, quando necessário, e fazer essa possibilidade de chamamento do próprio trabalhador, né? Mecanismos para deixar o trabalhador integrado com a equipe, não ficar lá isolado, trabalhando, né? Mas não isolado. Só a título de curiosidade, o Brasil hoje tem aproximadamente 70% dos trabalhadores em home office, em teletrabalho, desculpa, sendo 25% na região sul, tem sido um acréscimo, mas ainda vejo que para a necessidade de todo esse formato de trabalho, de relação de contratação, há necessidade de uma mudança cultural por parte dos empregadores e do próprio trabalhador de se inserir nessa ferramenta, né? Gostei muito da ideia do contrato de experiência do teletrabalho, né, doutor? Para que verifique se é possível ou não e como que se dará, porque tem as atividades que é possível conciliar e tem outras que não. Tá, muito bem colocado, Natasha. Teve uma pergunta aí em relação à alimentação, né? Qual é a orientação? Na verdade, a orientação segura ela não existe. Tá? O que existe é uma situação de discussão a respeito da matéria. Tem parte dos estudiosos que destacam o seguinte: o teletrabalhador não pode ter nenhum tipo de diferença de tratamento em relação aos trabalhadores que estão que trabalham nas dependências da empresa. Outros sustentam que o trabalho em casa ou em outro lugar diferente da empresa não leva ao direito à alimentação na medida em que a pessoa está em casa ou está dentro de uma outra vivência diferente da empresa, consequentemente não fariam jus. Como se resolve essa questão, né? Eu acho que a melhor forma de resolver essa questão também passa pela ideia lá da Ana Paula Seconello, que é de estabelecer via convenção coletiva alguma coisa. Essa sim eu acho que pode ser objeto de discussão numa convenção coletiva, porque uma vez estabelecido o direito ou o não direito, eu tenho ali um respaldo legal, jurídico, para poder transitar por esse caminho administrativamente sem essa grande insegurança que essa discussão gera. Agora, fazendo assim uma projeção de resultado de discussões judiciais que possam surgir daí, eu acho que vai acabar prevalecendo o princípio da isonomia, né? Que eu teria que tratar o trabalhador, o teletrabalhador, com os mesmos benefícios que tem para o trabalhador que desenvolve atividades presenciais nas dependências da empresa. Você, doutora Natasha, concorda comigo? Concordo, até porque a questão talvez para os contratos, se firmasse uma regra para os contratos novos, aí seria um outro regulamento. Mas acredito que pela questão das decisões que a gente tem visto, eles iriam pela isonomia, até por uma decisão que eu vi recente do TST, falava, os trabalhadores em teletrabalho e trabalho remoto, eles não devem ser diferenciados do trabalhador de forma presencial. Então, todos os benefícios que terão, os outros terão. É uma forma possível a questão da convenção. Aí a gente tem que trabalhar em cima
Em cima disso, traria uma segurança maior. Muito bem, com certeza não é um tema que se esgota hoje, né? Imagino que ainda muito vamos falar sobre teletrabalho. Eu abro, se mais alguém gostaria de enviar perguntas, né? Hoje nós passamos um pouquinho do nosso horário, mas por conta realmente do tema, a importância, né? E as suas peculiaridades, diria. Juliana, Se eu mandei um material para vocês, né, para o CIMEC, relativamente a essas sugestões de cláusula. Eu gostaria e autorizo que seja distribuído a quem participou, né, do evento, mas eu vou fazer algumas pequenas alterações, né, antes de liberar o texto, até em função do que nós conversamos aqui, né? Cada vez que se abre uma discussão, se abre um caminho, uma ideia nova aparece ou uma dúvida aparece e a gente vai aperfeiçoando. Mesmo assim, o documento que eu enviar, não considere como um documento perfeito, porque provavelmente pode ter discussão em cima desses mesmos temas e daqui a pouco alguém tem uma ideia melhor do que está ali. Tá? Por isso que é importante até o aditivo. A gente faz o contrato, mas aí, se haver necessidade, adita, e a gente sempre está tentando buscar melhorar, né? Uhum. Com certeza. Então, eu vou agradecer, né? Perdão, doutor Marcos. Só para... Veio mais uma pergunta, não queria deixar descoberto. Seria interessante colocar em convenção a possibilidade do registro de ponto pelo computador celular quando em teletrabalho. É aquilo que eu falei. Se for adotado o REP-A, necessariamente ou a empresa tem que fazer um acordo com o Sindicato dos Trabalhadores, ou o sindicato patronal tem que fazer um acordo com o Sindicato dos Trabalhadores, para poder viabilizar esse sistema alternativo de ponto. Tá? Isso se eu utilizar o tal REP-A, REP-A. Se eu quiser um sistema, eu, empresa, quiser um sistema que não passe pela convenção coletiva e nem por um acordo coletivo, empresa e sindicato, eu tenho que adotar o REP-P, REP-P. As empresas que comercializam esses meios, né, de controle de jornada via remota, elas podem explicar melhor isso, né? Porque são explicações técnicas, porque cada um dessas modalidades, o REP-C, que é o comum, o REP-A e o REP-P, cada um tem componentes diferentes, exigências de autorização e de registro diferentes, que a gente acho que não conseguiria esgotar aqui todas essas explicações. Seria por isso que eu sugeri ao CIMEX que desse uma procurada nesse material e que a gente pudesse, quem sabe, até contar com algum especialista, pode ser até algum vendedor de produto, mas que tivesse a boa vontade de vir nos explicar como funcionam esses três sistemas e como é que as empresas podem adotar. Porque a única forma de fazer o controle por meios telemáticos é a partir desses equipamentos, né, e desses sistemas estabelecidos na portaria 671/2021. Até segunda ordem, né? A gente não sabe, a partir de agora, com o novo governo, se essa portaria vai permanecer, se vai ser alterada de novo, se o teletrabalho vai continuar com essa configuração. Enfim, é um mundo dinâmico, né, vinculado principalmente a questões políticas, que a gente fica sujeitos a ela, então não tem como estabelecer alguma coisa 100% segura. Tá? Eu até gostaria, né, de expressar o agradecimento. O pessoal participou bastante pelo chat. É uma das lives que tivemos mais participação no chat. Então, para vocês verem como o tema ele é bastante complexo, né? E o pessoal demonstrou interesse em saber mais a respeito. Com certeza, nós teremos novidades aí dos temas abordados para 2023, né? Então, só ficamos atentos às comunicações, que logo teremos novidades.
Em nome do CIMEX, pessoal, se o pessoal que ainda está acompanhando a live não tem dúvidas, né, que queira pontuar os nossos palestrantes, eu, de antemão, agradeço a participação de todos vocês, agradeço principalmente a doutora Natasha e o doutor Marco, que, mais uma vez, brilhantemente, fizeram a exposição do tema, né, e deixo aqui um aviso para o pessoal que solicitou via chat, assim que o doutor Marco fizer as alterações que ele desejar na redação do documento, nós encaminharemos aos que estão inscritos na live que permaneceram. Certo, pessoal?